Graça e paz. Muito bom estar com os irmãos. Esse é um dia muito especial, o encerramento do nosso mês de família. E muita alegria eu tenho no coração hoje, de ter o privilégio de trazer a última mensagem desse mês, que foi um mês tão especial, um mês de tanta reflexão, não somente pelas nossas famílias, mas também pela nossa grande família, que é o nosso país. Ao ouvir o coro cantar a mensagem da cruz, eu, sinceramente, me perguntava como essa mensagem da cruz pode mudar a realidade das nossas famílias. De que forma o sacrifício de Cristo pode trazer mudança na qualidade relacional, na saúde espiritual, na saúde emocional das nossas famílias. Todas as vezes que nós paramos para meditar sobre a situação do nosso país, a gente deve se lembrar que o nosso país, ele é feito de famílias. E a minha tese é de que a realidade do nosso país traduz a realidade das nossas famílias. E, portanto, todo ataque que é feito contra as famílias também é um ataque feito ao nosso país. Porque tudo começa na família. É na família que a gente aprende as primeiras lições sobre honestidade. É na família que a gente aprende a respeitar as leis, respeitar aos mais velhos, as autoridades, o que começa na autoridade do pai e na autoridade da mãe. E à medida em que as famílias do nosso país têm sido cada vez mais destruídas e o próprio conceito de família se encontra hoje em xeque, não é de estranhar a realidade do nosso país. O Evangelho nos aponta, meus queridos, para o caminho inverso, para o caminho de retorno. O caminho de retorno é essa mensagem tão linda que foi cantada, a mensagem da cruz. Mas essa mensagem, ela vai impactar o mundo quando ela impactar primeiro a realidade das nossas famílias. Não há como compartilhar o amor de Deus no Senegal se eu não consigo compartilhar o amor de Deus em casa. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Santo Deus, é com o espírito preocupado, Senhor, com a realidade das famílias desse país tão abençoado que o Senhor nos deu. Com muito temor no coração, nesse instante, que eu te peço que fale poderosamente aos nossos corações, Senhor. Que apenas a tua voz seja ouvida e que hoje haja transformação de vidas nessa casa de oração. E também que as pessoas, nesse momento, que participam dessa celebração pela internet, que as suas famílias também sejam alcançadas pela tua palavra. É a oração que te fazemos, gratos por tudo que o Senhor tem feito também por nós, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar a igreja a abrir suas Bíblias no texto que está em João 15. Nós vamos ver o versículo 12 e o versículo 13. João 15, 12 e 13. O texto diz o seguinte: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Agora, volta um pouco no texto
no capítulo 13 de João, e vamos ler o versículo 34 e o 35. João 13, 34 e 35. O texto diz o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Graças a Deus pela sua palavra. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 6, se referindo à igreja como o corpo de Cristo e também como uma grande família, comprada pelo sangue de Cristo, esse sangue que acabou de ser cantado, ele diz que nós, como corpo de Cristo, fomos criados para o louvor da graça de Deus. Fomos adotados como filhos de Deus, e como filhos de Deus, nos tornamos família de Deus, para louvor da graça de Cristo. Para que a glória de Deus seja vista em todos os lugares da terra, através da vida daqueles que refletem a luz de Cristo. Nas suas atitudes, nos seus relacionamentos, na sua postura como cidadão, como pai, como mãe, como filho, como neto, como avô, como avó, em todos os seus relacionamentos, na medida em que a gente consegue brilhar a luz de Cristo, a glória de Deus está sendo exaltada no meio dessa grande família que é a igreja. Obviamente que também as nossas famílias, elas foram criadas por Deus para o louvor da glória da sua graça. Então a sua família, talvez, hoje, se a gente desse uma cédula de votação e você tivesse a oportunidade de escolher a sua família, talvez você não fizesse as mesmas escolhas das pessoas que você tem na sua família. Mas a verdade, apesar da sua compreensão não permitir isso, talvez, é que a sua família, essa família mesmo que você tem, ela foi criada para o louvor da glória, da graça de Jesus. Amém? Amém, igreja? Temos que ter certeza disso, porque a verdade é que não é fácil. O relacionamento familiar não é fácil em nenhuma das suas dimensões. Estou correto? E hoje a gente vai falar um pouco sobre 4 dimensões desse relacionamento familiar, com a proposta de trazer para a igreja a resposta à primeira indagação, que foi: de que forma essa mensagem da cruz pode transformar a realidade das nossas famílias? A Bíblia nos ensina, no texto que acabamos de ler, grave isso, e se você puder até marcar na sua Bíblia, em João 15, lá no versículo 12, finalzinho do versículo 12, se você quiser marcar na sua Bíblia, a parte final do versículo 12, quando ele diz assim: assim como eu vos amei. Essa é a chave para a indagação que nós fizemos no início. Assim como eu vos amei. O que significa isso, igreja? Nós estamos a falar hoje aqui, meus irmãos, sobre um tema muito especial, que serve para todos os relacionamentos humanos em que você está inserido. Chama-se amor sacrificial. Amor sacrificial é a chave para a pergunta que a gente fez no início. O que é o amor sacrificial? Até o final da mensagem a gente vai meditar mais sobre isso. Mas a primeira dica é que é o amor que Jesus demonstrou por nós. Assim como eu vos amei. Jesus estabeleceu um modelo, um exemplo de sacrifício, um exemplo de negação de si mesmo, um exemplo de amor incondicional ao próximo e, sobretudo, um exemplo de obediência irrestrita até as últimas consequências ao Pai, a quem Ele tanto amou que obedeceu até a morte e morte de cruz. Então Jesus deixou o modelo, o exemplo, e com clareza Ele explicou o que é amor sacrificial. Nosso idioma, o português, ele é tão pobre que a palavra amor, ela é utilizada indistintamente
para situações que no hebraico, no grego, existe uma diferença muito clara. No grego, por exemplo, o amor de que nós estamos falando é o amor ágape. O amor ágape é um misto de honra, é um misto de temor, é um misto de atitude, é um misto de desprendimento, de negação de si mesmo, de fazer aquilo que alguém precisa, com algum propósito estabelecido. É o amor sacrificial que Cristo demonstrou por nós. E Ele disse que isso seria um parâmetro para que as pessoas pudessem saber que nós somos verdadeiramente seus discípulos. Se nós tivéssemos amor uns pelos outros. Agora eu quero perguntar para você, irmão. É possível, minha irmã, demonstrar esse amor ao próximo, se aqueles que estão mais próximos de nós, que são a nossa família, não percebem esse amor? Como é possível impactar Senegal, se a minha casa não conhece esse amor? Essa tem sido a realidade de muitas famílias cristãs, infelizmente. A dura constatação é que, apesar de criada para refletir a glória de Deus, desde que o homem se voltou para si mesmo, para mim está muito claro que isso foi lá no Éden, no pecado, na queda original, que a família, pouco a pouco, deixou de reluzir a glória de Deus. Preste atenção que o primeiro fato lamentável na história da humanidade depois da queda foi justamente um homicídio de um irmão, um fratricídio. Caim mata Abel por razões mesquinhas. No nosso sistema seria um homicídio qualificado, pelo modo como ele escolheu, pelas razões que levaram ele a fazer aquilo, a morte de um irmão pelo outro. Então, fica claro que a partir do momento que o homem se volta para si mesmo, isso aconteceu com os pais, o primeiro casal, a família cai em desgraça. E essa tem sido a principal razão da destruição das famílias. E eu me refiro também às famílias cristãs. As pessoas estão muito voltadas para si mesmo. E muitas vezes, apesar da sua vida religiosa, apesar de fazerem parte de algum ministério na igreja, elas não estão percebendo que estão de costas para Deus, quando a questão é refletir a glória de Deus na sua própria família. Isso mostra que não é a dimensão da religiosidade humana que tem um valor, senão nós estaríamos aqui, que vai fazer com que o homem realmente conheça a Deus. O que faz com que o homem conheça a Deus é a negação de si mesmo. Porque é isso que produz atos de obediência, atos de misericórdia, atos de desprendimento. É a negação de si mesmo, porque parece que nós naturalmente somos tendentes ao erro. E isso afeta os nossos relacionamentos. E hoje, como líder da área ministerial de famílias, cuidando das famílias da igreja, na medida daquilo que a gente pode, atendendo a vocação que o Senhor fez, algumas coisas me deixam perplexos. A primeira delas é a incapacidade do ser humano de evitar o divórcio, o fim do casamento. Exatamente isso que você está ouvindo. Eu tenho percebido que cada vez mais cresce a incapacidade das pessoas de evitarem o fim do casamento. E também a incapacidade dos filhos de honrarem os pais da maneira como convém. A incapacidade dos pais de cuidarem dos seus filhos, sendo os preceptores, sendo aqueles que vão realmente orientar o filho no caminho em que ele deve andar para que ele venha ter um conhecimento de Deus a partir do seu próprio exemplo. A incapacidade também dos irmãos se perdoarem e se aceitarem mutuamente. A família sofre como o nosso país sofre. E a primeira coisa que eu queria dizer a respeito disso é que não há, nem na família nem fora dela, glória
sem sacrifício. Não há glória sem sacrifício. É preciso sacrifício para que a gente possa ter a glória, a vitória que o nosso coração lá no fundo deseja. Tenho certeza que o nosso coração, ele anseia por mudança de realidade. É por isso que a gente dobra os joelhos, é por isso que a gente sofre, é por isso que a gente procura o apoio de alguém, porque a gente quer mudança de realidade. A verdade, meus irmãos, é que amar dá trabalho. Amém? Amar dá trabalho. Nas 4 dimensões em que eu falei, que a gente vai meditar a partir de agora, a primeira delas, que eu queria usar aqui como motivo da nossa meditação, é que amar a mulher dá trabalho. Amar a mulher dá trabalho, Raquel. Pode acreditar. Primeira coisa, ouvir a mulher o tempo todo. Eu quero dizer até o fim. Dá trabalho, Brito. Meus irmãos, vocês não sabem o trabalho que eu tenho. A minha bênção está aqui, que não me deixa mentir. De muitas vezes, eu e Miriam, a gente trabalha junto. Então a gente faz tudo junto. Tudo, literalmente tudo junto. Quando a gente vai no carro pela manhã para o trabalho e que ela resolve fazer o relatório da semana, e eu começo prestando atenção, e daqui a pouco, sem perceber, eu estou cantando, e ela diz: você ouviu o que eu falei? Aí eu disse: ouvi, meu amor. Repita. Amar a mulher dá trabalho. Porque ela tem uma característica especial. Ela é muito falante. E nós somos pouco ouvintes. Ontem nós tivemos um dos nossos irmãos, um crente, cadê ele? Totti? Estava por ali. Que ficou na reunião das mulheres. Foi uma bênção, estou sabendo que foi uma bênção. Mas a própria Silene estava me dizendo: meus irmãos, as mulheres conversam muito. E Totti estava o tempo todo ali dentro. Eu quero dizer para vocês que nós temos um crente aqui na nossa igreja, Totti, que ficou até o final. Amar a mulher dá trabalho. Mas não é só ouvi-la. Dá trabalho também protegê-la. Dá também trabalho não medir esforços para que o coração da mulher tenha paz. Sabe um dos exemplos mais pobres que eu já ouvi sobre amor sacrificial em família, do ponto de vista do homem para a mulher? E tem muita gente que só dá esse exemplo quando a gente pergunta: o que é dar vida pela sua mulher? É uma resposta muito comum que diz assim: se eu sair do culto e ali fora um bandido apontar uma arma para mim e para minha mulher e disser: um dos dois vai morrer, eu vou morrer primeiro. Sabe quando é que isso vai acontecer? Nunca, praticamente nunca. Eu passei 15 anos na polícia, eu nunca vi uma ocorrência desse tipo. Então acabe com esse exemplo e passe a pensar mais, marido, futuros maridos, na necessidade de não medir esforços para que o coração da sua mulher tenha paz. Eu tive um exemplo na minha família muito impactante para mim. O meu pai foi alcoólatra e eu convivi com o alcoolismo na minha casa e todos os estragos que o alcoolismo pode causar. E um dia, o meu pai decidiu entrar para os alcoólatras anônimos e decidiu parar de beber. Antes de aceitar a Cristo, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que, seguindo o exemplo dele, eu também parei de beber. E hoje, já faz muito tempo que eu não coloco um gole de álcool na boca. Não que seja pecado, não é isso não. É porque eu estava indo no mesmo caminho que o meu pai. E a decisão daquele homem mudou a minha vida, pelo seu exemplo. E aquilo trouxe paz ao coração da minha mãe. Isso é um exemplo claro para mim de negação de si mesmo. Vencer o vício é uma dificuldade muito grande. Quem trabalha com adictos sabe como é difícil, porque percebeu que estava se acabando e que estava acabando a sua família. Ele não conseguiu mudar a realidade da família em todos os aspectos antes de morrer, mas ele me deixou essa lição.
que eu posso dizer para vocês hoje como alegra meu coração perceber que meu pai perseverou com as suas limitações, às vezes com a vontade imensa de recair, e perseverou até o fim. E trouxe paz, nesse sentido, ao coração da minha mãe. A contrário senso, muitas famílias sofrem porque os maridos são incapazes de cumprir promessas muito simples que fizeram. Por exemplo, fidelidade. E quando eu estou falando de fidelidade, eu estou falando de fidelidade num aspecto muito amplo. Desde o seu coração, que muitas vezes não cometeu um adultério no ato, mas no coração cometeu. E como o adultério tem acabado com famílias, tem trazido tristeza para o coração das pessoas. Nada disso reflete, na verdade, a glória de Deus. Em Efésios 5, 25, o apóstolo Paulo nos diz: maridos, amai vossas mulheres, novamente, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Maridos, é fácil fazer isso que o apóstolo Paulo nos pede, inspirado por Deus? Não é fácil. Mas é algo muito claramente ordenado pelo Senhor. E olha que tem muito marido que se acha, porque a Bíblia vai falar sobre submissão nesse mesmo capítulo, da mulher ao marido, e que se acha, e que veste uma roupa de autoridade, demonstrando uma fina ignorância daquilo que Deus pede a seu respeito ser muito mais grave, exigir muito mais sacrifício do que a mulher se submeter à sua liderança. O Senhor pede que o marido não meça esforços para que traga paz ao coração da sua esposa. Glória a Deus pelas famílias que têm isso. Mas amar o marido também dá trabalho. Amém, Raquel? Amar o marido dá trabalho, meus irmãos. Vou começar falando sobre a necessidade que a mulher tem de abrir mão de ter tudo organizado para viver juntamente com o homem na sua casa. É muito difícil. Sabe, imaginar que quando aquele marido chega da rua, como Miriam sofre todos os dias, ter a capacidade de tirar todas as coisas que estão no bolso e botar tudo no primeiro lugar onde vê. Não são todos os maridos que são assim, glória a Deus por aqueles que não são. Mas, às vezes sem perceber nem que o óculos da mulher está embaixo. E você colocar a carteira, colocar tudo ali. E a mulher dizer todos os dias: meu amor, escolha um lugar para colocar as coisas quando você chega da rua. É abrir mão, né, de ter as coisas todas organizadas para conviver com alguém do gênero oposto, que tem características diferentes a respeito de organização, na maioria das vezes. É receber o marido, muitas vezes, com uma fome danada, que esquece de perguntar como é que foi o dia da mulher e pergunta logo o que é que tem para comer. E muitas vezes, para o marido isso não é um problema, mas para a mulher, que estava ali esperando um outro tipo de pergunta, um outro tipo de importância, às vezes isso dói no coração, porque ela faz um juízo de peso, de importância, e ela conclui muitas vezes, com razão, que a comida é mais importante do que a importância que o marido dá para ela. Amar o marido envolve favorecer o marido, minhas irmãs, usando algumas características bíblicas que a mulher deve ter. A primeira delas, a sabedoria, de Provérbios 14, versículo 1. O que é que diz Provérbios 14, versículo 1? A mulher sábia edifica a sua casa. É usar a sabedoria de Provérbios 14, versículo 1, para favorecer o marido e a sua família. É usar a virtude de Provérbios 31, 30. O que é que diz Provérbio 31, 30? Diz que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A verdadeira virtude de uma mulher é o temor ao Senhor, é usar o seu temor para edificar a sua casa, para favorecer o seu marido, para favorecer a sua família. É usar a sua beleza. Qual é a verdadeira beleza da mulher? Qual é a verdadeira beleza? São os cabelos alourados, são os óculos de grife, as roupas bonitas, as tranças.
verdadeira beleza da mulher está em 1 de Pedro 3, versículo 3 e 4. Parafraseando o texto diz: o vosso adorno não seja o enfeite exterior, como tranças, joias e vestidos, mas o enfeite do íntimo do coração, revestido de um espírito manso e tranquilo. É usar esse tipo de sabedoria, esse tipo de virtude e esse tipo de beleza para favorecer ao marido e à família. E mais, tendo tudo isso, ainda se submeter à liderança daquele que Deus escolheu como líder da família. Por uma razão muito simples. Não poderia haver dois líderes, porque no momento em que os dois divergissem, haveria um racha. E Jesus explicou desde o princípio, isso nunca foi a vontade de Deus. Pelas razões que o Senhor conhece, não porque o homem seja melhor que a mulher, nem superior, Deus escolheu dar a liderança da família para o marido. E muitas famílias sofrem, porque até mesmo esses papéis se encontram indefinidos. Não para por aí. Amar os filhos dá trabalho. Amar os filhos dá trabalho. Primeiro grande trabalho, a primeira grande dificuldade é porque a gente precisa educar os filhos a partir do nosso exemplo. Até os filhos nascerem, está tudo bem, é você e a esposa. Mas quando eles nascem, agora você passa a se preocupar, se você for responsável com a criação dele, em dar um bom exemplo para o seu filho. Porque diz o dito que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E assim como o meu pai foi exemplo para mim, quando ele parou de beber, muitos pais têm sido maus exemplos, dando bebida logo cedo para o seu filho. Isso também aconteceu na minha casa. Mas ainda hoje, tem sido assim. Há 2 anos atrás, Manuela, ainda muito jovem, ela ainda é jovem, mas muito mais jovem, foi para uma festa de aniversário, que na festinha, o pai deu cerveja para o menino beber. O menino devia ter o quê? Uns 11 anos, 10 anos. E o pai estava todo orgulhoso que o filho estava tomando cerveja. Depois, com o passar dos anos, a gente não sabe o que vai acontecer com aquela criança. Mas eu imagino que coisa boa não será. Eu imagino que, no mínimo, o vício do alcoolismo aquela criança tem grande chance de ter e trazer muita tristeza para o coração da sua família. Então, educar os filhos é, sobretudo, primar pelo exemplo. Porque os filhos veem, os filhos fazem, eles repetem. E isso não é fácil. É estar sempre se policiando para ser um bom exemplo, sendo falhos como nós somos. É difícil, meus irmãos. É difícil amá-los em todos os seus defeitos, principalmente quando a gente olha para os defeitos dos filhos e a gente vê aquilo que a gente menos gosta. Nossos próprios erros reproduzidos na vida deles. É difícil. Cuidar deles, apoiá-los, indicar o caminho recomendável, muitas vezes tendo chorar quando eles fazem as suas próprias escolhas, e essas escolhas trazem tristeza para os seus corações, e a gente precisa chorar com eles. O texto bíblico, Salmo 127, versículo 3 a 5, diz: herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro são os filhos. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado diante dos seus inimigos. Por maior dificuldade que seja, a palavra deixa clara que os filhos são bênção do Senhor, são herança do Senhor. E eles são, como herança do Senhor, aquilo em que nos momentos de dificuldade, no momento de dificuldade, o ser humano vai poder contar. Por exemplo, na velhice, um dos maiores inimigos do ser humano é quando a velhice muitas vezes chega juntamente com a falta de saúde, com outros problemas. Outras pessoas não têm esse problema, mas de um modo geral, a velhice ela vai trazer para a gente a necessidade muito grande de ter filhos com a gente. E que bênção é quando uma família, quando os filhos visitam a mãe, não apenas no Dia das Mães, quando os filhos conseguem ajustar a sua agenda. Eu tenho essa dificuldade, minha agenda é muito cheia. E eu tenho feito de tudo para toda semana, pelo menos uma noite, eu jantar com a minha mãe. Ela é viúva.
E eu percebo como traz alegria para ela quando, às vezes, um pouco antes do culto de oração, eu estou comendo com ela. E não são, às vezes, mais do que 20 minutos que a gente passa juntos, mas são 20 minutos de qualidade. E sempre que eu posso, eu não estou me usando como exemplo, mas isso traz bênção para a minha vida, então eu posso compartilhar com vocês. Eu não perco a chance de dizer para ela o quanto eu a amo. Aliás, eu não perco essa chance de dizer para nenhum daqueles que eu amo. O pessoal já pensa até que eu sou meio bobo, porque em reunião de família, toda vez que eu vejo alguém, eu vou dizendo logo que amo. E isso é porque eu perdi pessoas muito preciosas para mim, e eu não sei se eu disse para aquelas pessoas o quanto eu amava elas o suficiente. Então hoje eu não quero perder mais tempo. Eu não quero não somente falar que amo, mas agir também coerentemente com aquilo que eu falo. E amar os pais. Amar os pais dá trabalho. Amar os pais envolve lidar com as diferenças de ponto de vista que acontecem naturalmente por conta de conflitos de geração. Amar os pais implica em cuidar deles quando o momento for oportuno, quando for necessário. E como isso é difícil, é fazê-los não se sentirem sós, é ofertar aos pais o melhor que nós, como filhos, exemplos de filhos cristãos, podemos oferecer. Será que temos oferecido o melhor àqueles que ainda têm pais vivos para os nossos pais? O Senhor Jesus, em Marcos 7,11, repreendeu escribas e fariseus, porque até mesmo a tradição religiosa deles havia anulado os preceitos mais simples da lei de Deus. E ele chama a atenção dos fariseus e escribas, que eles haviam introduzido uma tradição que dizia o seguinte, que se você tem alguma coisa a oferecer para os seus pais, a quem você deve honrar, mas você escolhe oferecer para Deus, você estaria dispensado de fazer qualquer oferta para os pais. Jesus, ele chama isso de hipocrisia, de engano, e ele diz que vocês invalidaram a lei de Deus por uma tradição feita apenas de ensinos humanos, porque Deus jamais vai aceitar uma oferta que deveria ser feita aos pais. Essa oferta pode ser de qualquer coisa, de dinheiro a amor sacrificial. Porque quem não ama os pais, jamais vai amar a Deus. Porque a gente vê os pais, a gente conhece os pais. A Deus, talvez aqui alguém aqui já tenha visto. Pessoalmente eu nunca vi. E a própria Bíblia diz que se você não ama a Deus, aliás, que se você não ama o seu irmão, você não pode amar a Deus. Que dirá se você não ama o seu pai? Amor, ágape, atitude, não é sentimento. Meus irmãos, não é difícil imaginar que um modelo de família bem-sucedida dá trabalho. Um modelo de família ideal, com todas as suas limitações que toda família vai ter, mas aquela família que a gente possa olhar e dizer, essa família é um modelo, dá trabalho. Dá trabalho porque envolve negação de si mesmo. Princípio para a gente ser verdadeiramente cristão. Negação de si mesmo em prol do outro, das necessidades do outro. É preciso muito investimento em relação para que uma família possa ser bem-sucedida. Lá em 1 de João 3,16 diz o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quando a palavra é tão clara a respeito do que é amor sacrificial, eu creio que ninguém daqui hoje vai sair com dúvida do que é ser cristão na família, exercendo o tipo de amor ágape que o Senhor demonstrou por nós. Por maior dificuldade que a gente esteja, que a gente tenha certeza de uma coisa, é muito menos do que o Cristo fez por você. Ele deu a vida por você. E talvez o que Ele esteja pedindo a todos nós, para que as nossas famílias possam ser bênção, possam ser famílias que tenham um bom testemunho, uma fé genuína em Cristo,
seja, na verdade, muito pouco. E que nós precisamos abrir os nossos olhos para que a gente possa realmente olhar para a nossa família e ter a certeza de que a nossa família é uma bênção. E mais, de que nós, em qualquer dessas posições, e tudo que eu falei para pai e mãe se aplica a avós, e tudo que eu falei para filhos se aplica para netos, que nós somos bênção para nossas famílias. A mudança que nós desejamos e precisamos, ela está dentro de nós. Amém? Que Deus abençoe as nossas famílias. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Santo Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que hoje foi ministrada, Senhor, ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, porque cremos, Deus, que não apenas o nosso país está carente, Senhor, do conhecimento do Senhor, conhecimento prático, vivencial, relacional, que implique negação, Senhor, de nós mesmos, que implique sairmos da nossa zona de conforto e caminhar com fé, sabendo, Deus, que se a família é uma bênção do Senhor, nós temos que crer nisso e temos que lutar pelas nossas famílias, para que relacionamentos sejam restaurados, para que a paz reine, Senhor, nas nossas famílias, para que vamos verdadeiramente nos alegrar de termos pessoas defeituosas como nós, fazendo parte desse ciclo muito próximo, íntimo, que só o Senhor, na sua infinita sabedoria, sabe por que nos uniu. E olhar uns para os outros, e suportar as cargas uns dos outros, e aceitar as diferenças com temor no coração, perdoando na medida em que somos perdoados, amando como queremos ser amados, Senhor. Que essa palavra possa impactar as famílias, Senhor. A dinâmica de famílias que sofrem diversos males, famílias que estão acabando sendo desestruturadas, filhos que estão sendo criados sem amor, pais que não têm mais, Senhor, uma referência do que é ser um exemplo de Cristo na vida dos filhos e já perderam a credibilidade, irmãos que não se amam, Senhor, maridos que não valorizam suas esposas, Senhor, que não sabem a bênção que é colaborar para a liderança do marido. E assim, Deus, eu te peço que mude a realidade das nossas famílias, Senhor, por uma fé genuína instalada nos nossos corações, nos dando coragem nesse momento para uma atitude diferente. Que todos nós, ao sairmos daqui hoje, Deus, possamos sair refletindo melhor sobre o papel que temos exercido na nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, então encerramos o mês da família. Não quer dizer que não venhamos a conversar ao longo do ano todo sobre temas ligados à família. Um deles, que eu queria reforçar, é o nosso Aliança dos Namorados, que vai acontecer no dia 17 de junho, lá na Academia Cristã de Boa Viagem, lá na Imbiribeira, no Núcleo de Idiomas, fica na Avenida Pinheiros. A gente já está fazendo inscrições, não perca, as vagas são limitadas. E não deixando também de frisar que amanhã é o nosso dia batista de oração e que nós contamos com a presença dos irmãos, a participação dos irmãos. Aqueles que não puderem vir para a nossa sala de oração, que possam fazer onde estiverem. E de preferência, você deve ter recebido um link. Se você não recebeu, pode falar comigo, que eu vou lhe explicar como receber, e que você possa assumir o seu compromisso. É um formulário muito simples, pelo e-mail, pelo celular mesmo você preenche, dizendo qual é o horário que você pode se colocar à disposição para orar. A gente queria saber quantas pessoas vão estar participando com a gente dessa jornada de oração. Que Deus nos abençoe. Um momento, uma bênção. Eu quero dizer para vocês que o amor de Deus o Pai, que a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo seja com a tua igreja espalhada na face da terra e também com a Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, Senhor. Amém. Que Deus lhe dê uma semana na sua paz.